Olá, pessoal. Hoje à noite, a gente vai abrir uma porta que talvez nem devesse mais existir. Vamos andar com cuidado por degraus que rangem, atravessar poeiras que não lembram mais de onde vieram e seguir um cheiro doce e levemente mofado que só existe em casas muito antigas ou em lembranças que ninguém teve. Mas antes de tudo, se você gosta desse tipo de história, onde o mistério caminha descalço, a poeira pensa devagar e o tempo parece cochilar num canto, aproveita para curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo de onde você está ouvindo e que horas são por aí. Sempre gosto de saber quem está acordado com a gente nessa hora. Agora, abaixe as luzes. Talvez ligue um ventilador bem suave no fundo. E vamos começar essa viagem com calma, porque hoje à noite você vai descobrir o caderno que ninguém lembrava de ter escrito. Você não sabe por que está nessa casa. Não foi uma herança, nem um convite. Apenas chegou, como quem volta de um sonho, mas ainda sem acordar. O corredor é estreito, o teto baixo e as paredes têm rachaduras suaves que lembram raízes finas. O chão de madeira estala a cada passo, como se reclamasse da sua presença, mas ao mesmo tempo te convidasse a continuar. A luz é amarela, gasta. Uma única lâmpada balança levemente acima da sua cabeça, fazendo sombras que parecem respirar. Você sente o cheiro de livro antigo, de pano guardado e de algo levemente adocicado. Talvez lavanda seca, talvez infância. No fim do corredor, uma porta semiaberta. Você não lembra de tê-la visto antes e também não lembra de tê-la aberto, mas ali está ela, esperando. Você empurra com delicadeza. Um rangido baixo. O ar do outro lado é mais denso, como se o cômodo tivesse ficado muito tempo fechado. Lá dentro, há uma escada curta, estreita, que leva ao sótão. Uma escada que range mais do que deveria. Cada degrau parece carregar uma década nas costas. Você sobe. O sótão está escuro, mas não completamente. Há pequenas frestas no telhado, por onde entram raios finos de luz azulada. O pó dança nesses feixes, como se celebrasse a sua chegada. É um lugar silencioso, mas não mudo. Você ouve o som abafado do vento, o tilintar metálico de algo solto, talvez um móbile ou uma corrente esquecida, e ouve seu próprio coração, um pouco mais lento do que o habitual, como se soubesse que ali o tempo se move de outro jeito. O espaço é repleto de coisas esquecidas, malas antigas com couro rachado, uma bicicleta de roda fina e pneu murcho, caixas de papelão amolecidas pela umidade. Você passa a mão em um baú, abre devagar. Bonecas de pano, uma xícara com o cabo quebrado, cartas amareladas, escritas com uma caligrafia fina que o tempo começou a desfazer. E então, ali, no canto direito, quase escondido sob uma manta bordada com linhas que se apagaram, você vê um caderno. É pequeno. A capa é de couro desgastado, marrom avermelhado, como sangue seco sob sol. O fecho é simples, uma tira de tecido amarrada em nó. E há algo gravado na capa, mas a inscrição foi corroída demais para ser lida. Você o segura. Ele está morno, como se tivesse sido deixado ali há pouco, ou como se guardasse um calor próprio. Sua palma sente o peso exato do caderno. Não é pesado, mas também não é leve. É presente, como se ele também estivesse te segurando. Você desfaz o nó da tira com um leve receio. A tira escorrega, como se tivesse esperado isso há muito tempo. E então você abre. As páginas são espessas, antigas, mas estranhamente bem preservadas, sem mofo, sem rasgos, apenas vazias.
pelo menos no começo. Mas então, algo acontece. A terceira página não está mais em branco. Há uma frase, escrita com tinta preta, quase azulada. Uma letra curva, elegante, mas um pouco trêmula. Como se alguém estivesse emocionado ou voltando a aprender a escrever. A frase diz: não era para eu lembrar, mas lembrei. Você sente um calafrio percorrer as costas. Olha ao redor. Está sozinho, certo? A página seguinte está, novamente, em branco. Mas só por um instante. Porque diante dos seus olhos, uma nova frase aparece, lentamente, como se estivesse sendo escrita naquele exato momento, por mãos invisíveis. Se você está lendo, então talvez ainda reste tempo. O silêncio agora parece maior. Não é mais apenas ausência de som, é uma espera. O sótão parece prender a respiração. Você também. Você tenta lembrar se já esteve aqui antes, se esse caderno já foi seu, se essa letra é sua. Mas tudo em você diz não. E ao mesmo tempo, algo em você reconhece. Historiadores ainda discutem se manuscritos vivos, aqueles que mudam com o tempo, ou reagem ao leitor, já foram mesmo catalogados em registros antigos. A maioria acredita que são lendas ou metáforas. Mas há quem diga que certos livros guardam não histórias, mas ecos, e o caderno em sua mão agora parece estar cheio deles. Você fecha os olhos por um momento, apenas para descansar, mas quando os abre de novo, uma terceira frase apareceu na folha seguinte. Continue lendo. Mas lembre-se, algumas memórias preferem dormir. Você fecha o caderno com cuidado. Ele emite um som quase inaudível, não de papel, mas de algo mais orgânico, como uma respiração curta. Você não sabe por quê, mas sente que tudo começou agora e que nada será mais o mesmo. Você desce do sótão com o caderno entre as mãos, como quem segura um animal pequeno e adormecido. Seus dedos tocam a lombada com cuidado. Não é medo, é uma espécie de respeito. Como se qualquer gesto mais brusco pudesse acordar não o caderno, mas o que está dentro dele. O corredor continua o mesmo, silencioso, meio empoeirado, cheirando a madeira velha e a ausência de pressa. Mas agora, parece que as sombras se reorganizaram. Não estão mais apenas ali. Estão olhando. Não com malícia, com curiosidade. Você caminha até um pequeno quarto no andar de baixo. A porta range, revelando um espaço simples. Uma cama de ferro com cobertores dobrados. Uma cadeira de balanço, coberta por um xale esquecido, e uma janela com vidros levemente ondulados, por onde entra uma luz cinza de fim de tarde. Você se senta. O caderno repousa no colo, como se fizesse parte de você. Você o abre novamente, como quem volta a uma conversa deixada pela metade. A nova página está escrita. A letra é a mesma. Fina, um pouco trêmula, mas decidida. O tempo é mais macio do que parece. Às vezes, ele dobra. Às vezes, ele volta. Você relê, esperando que as palavras mudem, que desapareçam. Mas elas ficam, firmes, como se estivessem ali desde sempre, esperando por você. Ou pior, como se você as tivesse escrito sem lembrar. A próxima página está diferente. Ao invés de frases soltas, há um parágrafo inteiro. Um texto breve, quase como uma lembrança costurada à tinta. Era uma tarde como essa. A janela tremia com o vento. E na cadeira ao lado, alguém me observava, com olhos que sabiam demais. Não disse nada. Apenas sorriu e desapareceu. Você olha em volta. A cadeira de balanço ao lado range sozinha. Uma brisa atravessa a fresta da janela. O pano sobre o encosto se move suavemente.
como se alguém acabasse de se levantar dali. Seu coração desacelera por um segundo, só para depois acelerar de novo. Você respira fundo. Você ainda está sozinho. Mas a casa, talvez não. A nova página está em branco. Mas você já sabe, ela não ficará assim por muito tempo. Enquanto espera, observa os detalhes ao redor. Um copo de vidro grosso no criado mudo. Uma fotografia desbotada presa com taxinhas na parede, mostrando 3 crianças com roupas de outro século. Uma delas, a do meio, parece te encarar direto nos olhos. Você não a conhece, mas o olhar dela não parece estranho. O caderno continua em silêncio. Você se levanta, caminha até a cozinha. Lá, o relógio de parede ainda marca 13h12 da tarde. O mesmo horário de antes. O tempo, aqui, parece suspenso. Como se a casa decidisse quanto ele deve ou não passar. Na cozinha, há uma chaleira antiga. Você coloca a água para ferver, sem saber exatamente por quê. Talvez o conforto de um hábito. Talvez porque parte de você espera que alguém apareça. Enquanto espera, o caderno está sobre a mesa. Você o abre. 2 novas frases surgiram. A casa lembra de tudo, mas nem sempre conta de uma vez. Às vezes, ela só espera que você esteja pronto. A chaleira apita. Você se assusta levemente, desliga o fogo, serve-se de chá em uma caneca esmaltada com lascas nas bordas. O calor é reconfortante, mas o gosto parece conhecido demais, como algo que você tomava na infância, mas não lembrava o nome. Você volta ao quarto, com a caneca nas mãos e com o caderno debaixo do braço. Mais uma página agora está escrita, longa, detalhada, não apenas uma memória, mas uma cena. Eu ouvi passos no andar de cima, mas não era gente, eram lembranças, andando como quem procura lugar para dormir. Você fecha o caderno, fica olhando para ele por alguns minutos. Tudo o que está escrito ali parece saído de uma parte sua que você nunca visitou. E ainda assim, soa tão íntimo quanto um pensamento mal guardado. Historiadores de manuscritos antigos já encontraram livros que respondiam ao toque, à fala ou até ao pensamento. Em geral, eram descartados como mitos, delírios de monges cansados ou exageros literários. Mas o que você tem em mãos agora é difícil de ignorar. E o mais estranho, você sente que o caderno está apenas começando. A noite começa a cair lá fora. A janela escurece. E o caderno repousa sobre o peito da sua mão, quase como se respirasse junto com você. Você sabe, vai continuar lendo. E ele sabe disso também. O caderno está sobre a mesa da cozinha agora, aberto em uma nova página que antes estava em branco. A luz da noite invade pelas frestas da janela, tingindo a sala com um tom azul escuro envelhecido, como papel antigo esquecido ao sol. A lâmpada, de filamento no teto, oscila levemente, como se respirasse. Você respira junto. As palavras apareceram de novo. Nem todas as portas levam a lugares. Algumas levam a tempos. Você relê a frase em silêncio. A letra é familiar, como sempre. E você começa a se perguntar: será que esse caderno está escrevendo sozinho? Ou será que ele apenas está te lembrando do que você já esqueceu? Lá fora, o vento canta baixo entre os galhos. Um som antigo, quase como um assobio, vindo de uma infância distante. Você se levanta com a caneca vazia nas mãos e caminha até o corredor. O piso range, como se a casa estivesse respondendo com um suspiro. Um de cada vez. Você acende os abajures. A luz amarela vai revelando o interior da casa.
como se fosse pintando os contornos da noite. Você encontra uma porta que, até agora, não tinha notado. No final do corredor, atrás de um espelho oval e empoeirado, a madeira está fria, ao toque. A maçaneta tem a forma de uma folha torcida, de bronze. Você hesita e abre, do outro lado, uma escada que desce em espiral, como se tivesse sido desenhada por alguém que não tinha pressa. Você segura o corrimão de ferro e desce. A cada degrau, a temperatura cai. O cheiro muda, de madeira velha para algo mais profundo. Terra molhada, tinta seca, pergaminhos esquecidos. Lá embaixo, um porão. Mas não um porão comum. O chão é de pedra lisa. As paredes têm prateleiras embutidas, com centenas de objetos cobertos por lençóis finos de linho cru. Você caminha entre eles como quem passeia por sonhos que alguém decidiu guardar. O caderno ainda está com você. E quando você o abre mais uma vez, agora sob a luz fraca de uma lanterna a óleo pendurada ali, uma nova mensagem aparece. A memória é um lugar, e às vezes ela constrói sua própria casa. Você observa ao redor e entende. Este porão não é só da casa, é seu também. Um reflexo antigo, uma lembrança sólida. Você toca um dos objetos cobertos e o lençol escorrega, revelando uma cadeira de balanço esculpida com símbolos que você não reconhece, mas que te são estranhamente familiares. Um novo parágrafo surge na página seguinte. Aqui, ela costumava sentar e costurar silêncio. Cada ponto, uma saudade. Cada linha, um nome esquecido. Não era tristeza, era cuidado. Você se senta na cadeira, ainda sentindo a presença de quem esteve ali antes. Talvez sua avó, talvez alguém que você nunca conheceu, mas o peso da história é acolhedor, como um cobertor. De repente, você nota algo no chão. Um pequeno caderno, parecido com o seu, mas com a capa vermelha desbotada. Você o abre. Está em branco, mas o cheiro do papel é antigo. O tipo de cheiro que só aparece depois de muitos anos, dormindo em silêncio. Você o guarda no bolso. Intuição. O caderno original agora pulsa levemente na sua mão, como se estivesse vivo. Você sobe de volta, lentamente, sentindo o frio do porão ser substituído pelo calor reconfortante do andar de cima. Lá fora, a chuva começa, lenta, compassada, como se estivesse escrevendo algo no telhado. Você acende uma vela no quarto. A chama dança com leveza. O caderno repousa sobre os lençóis. E você também. O sono chega como uma névoa, não abrupto, mas gentil, como alguém que te conhece há muito tempo. O último pensamento, antes de fechar os olhos, é simples. Será que amanhã ele ainda estará escrevendo? Ou será você quem vai escrever? Você não precisa de resposta agora. Algumas perguntas são como sementes. Elas brotam no tempo certo. Enquanto isso, o silêncio é fértil. E o caderno espera. Amanhã chega sem fazer barulho. Não há despertador, nem pássaros eufóricos. Apenas uma luz tímida, escorrendo pelas bordas das cortinas, como leite morno derramando pela borda de uma xícara. Quando você abre os olhos, há uma sensação leve no ar, como se alguém tivesse passado por ali antes de você acordar, só para ajeitar as dobras da realidade. O caderno ainda está sobre a cama, fechado, calmo, como se tivesse dormido ao seu lado. Você o abre devagar, e antes mesmo de tocar na página, já há palavras ali. Nem toda lembrança precisa ser lembrada o tempo todo. Você respira fundo e se levanta com aquela lentidão gostosa de quando não há urgência em lugar nenhum. No banheiro, o espelho embaçado
revela apenas uma silhueta, mas, atrás de você, algo chama-se a atenção. A porta do porão, aberta. Você não lembra de tê-la deixado assim, mas não há susto, nem medo. Apenas aquela mesma sensação de que a casa respira junto com você. Ao descer novamente, os degraus não rangem. Parecem até acolher seus pés, como se estivessem esperando. Desta vez, há uma nova luz lá embaixo. Uma lamparina acesa sobre uma mesa de pedra e sobre ela, um retrato, pintado à mão, em tinta sépia, o rosto de uma mulher com olhos fundos e calmos. Ela sorri, mas o sorriso é discreto, como se soubesse mais do que mostra. Abaixo do retrato, uma inscrição apagada, que o caderno completa para você. Ela sabia onde guardar os dias em que o mundo ficava pesado demais. Você se aproxima e observa a prateleira ao lado. Ali, empilhados com carinho, estão vários pequenos objetos. Uma fita azul, uma concha marrom, um anel de ferro sem valor aparente, um botão dourado. Cada um deles repousa sobre um papel dobrado, como se fosse parte de um inventário emocional. Você abre o primeiro papel. Está escrito: 14 de março, quando a esperança parecia pequena demais para caber num bolso. Você toca a fita e sente uma emoção vaga, não tristeza, uma saudade sem origem, como se lembrasse de algo que nunca viveu, mas que vive em você mesmo assim. Mais à frente, há uma caixa de madeira entalhada. O caderno vibra quando você a toca, como um gato ronronando. Ao abri-la, há apenas uma chave enferrujada e um novo bilhete. Algumas portas não precisam ser abertas, só lembradas. Você sorri e sobe de volta, com a chave no bolso e o caderno embaixo do braço. Na cozinha, o sol bate preguiçoso sobre a mesa. Você prepara um chá, deixa a chaleira cantar devagar. Quando se senta, percebe uma coisa curiosa. O caderno agora tem páginas rabiscadas por uma outra letra, uma mais solta, mais antiga. Talvez, pela primeira vez, ele esteja te mostrando memórias que não são suas, ou talvez sejam ecos da sua própria alma. Você lê em voz baixa. Nem toda história precisa fazer sentido para ser real. Algumas só precisam ser sentidas. E naquele momento, o mundo parece concordar. Você bebe um gole do chá, quente e suave, e observa o vapor dançar como um espírito leve. Lá fora, o céu está encoberto. Um cinza bonito, de céu que pensa, de céu que escuta. Então, você abre uma nova página, pega uma caneta e escreve: hoje, eu acordei com vontade de lembrar. E pela primeira vez, as palavras continuam ali. Não desaparecem. É como se o caderno tivesse esperado por isso o tempo todo. E você entende, em silêncio. Talvez ele não fosse feito para te mostrar algo, mas para te ouvir. Você passa o dia com uma tranquilidade que não é comum. Há algo de diferente em cada pequeno gesto, como se o tempo tivesse perdido um pouco da pressa, ou como se ele estivesse com vergonha de interromper seu silêncio. O caderno permanece ao seu lado, como um cão velho que conhece seus passos e não precisa correr. Ele não pede atenção, mas também não permite que você o esqueça. Ao final da tarde, a luz atravessa as janelas, em ângulos quase mágicos, desenhando linhas douradas sobre o chão de madeira. Você decide subir até o sótão, um lugar que não visitava há meses, talvez anos. Não porque fosse assustador, mas porque, de alguma forma, ele sempre parecia esperar o momento certo para ser visitado. E hoje, parece ser esse momento. Você sobe devagar.
Os degraus são estreitos, cobertos por uma fina camada de poeira. A madeira estala sob seus pés, mas de um jeito gentil, como se dissesse: "Ah, você voltou." A porta do sótão range quando aberta. O ar lá dentro é seco, mas não sufocante. Há caixas empilhadas, tecidos antigos, uma mala com tiras de couro rachadas e uma cômoda coberta por um lençol marfim. Você retira o pano e encontra um espelho oval, emoldurado por madeira esculpida com folhas e uvas. Mas o espelho está coberto por névoa, não pelo tempo, mas por algo mais estranho. Quando você se aproxima, não vê seu reflexo. Vê uma janela. Sim, é isso. Uma janela para outro tempo. O caderno em suas mãos começa a aquecer levemente. Você o abre e ele revela mais uma frase, como um sussurro, vindo de muito longe. A memória não vive no passado. Ela mora no que ainda sentimos. No espelho janela, você vê uma cena. Uma mesa posta, 2 xícaras, uma vela acesa. Tudo muito antigo, mas íntimo, como se você já tivesse estado ali. A imagem se dissolve e você vê agora uma biblioteca antiga, estantes que vão até o teto, escadas estreitas de madeira e, no centro, uma escrivaninha, onde uma figura de costas escreve algo com uma pena. A figura se vira, mas o rosto permanece indefinido, como se a lembrança ainda estivesse tímida demais para se mostrar. Você toca o espelho. Ele se apaga. A névoa retorna. No caderno, uma nova inscrição aparece. Nem todo rosto precisa ser lembrado. Alguns só precisam ser sentidos. Você desce do sótão com a mente inundada de imagens suaves, fragmentadas como sonhos que quase esquecemos ao acordar. Na sala, a noite já chegou. O relógio marca um tempo qualquer. E você, pela primeira vez, não se importa. O tempo parece ter voltado a ser apenas um pano leve onde as coisas pousam, como folhas ao vento. Você se senta na poltrona, caderno no colo, e o abre como quem abre um baú de joias. Ali, uma nova frase. O esquecimento também pode ser um gesto de amor. Você fecha os olhos e pensa em tudo que já esqueceu, em todas as pessoas que passaram, em todos os dias que desapareceram no calendário, e percebe que, mesmo sem lembrar os detalhes, eles ainda vivem dentro de você, como brasa escondida sob cinzas. Você sorri, porque no fundo, esquecer é também confiar que a vida saberá o que guardar por nós. E o caderno parece sorrir de volta. Acordar no dia seguinte é como emergir de uma poça profunda de sono. Não há pressa. O mundo lá fora não chama por você com urgência. Pelo contrário, ele parece sussurrar que você pode continuar onde parou. O caderno está no mesmo lugar de sempre, na pequena mesa ao lado da poltrona. Ele não foi mexido durante a noite, ou pelo menos, não por você. Você o abre com certa expectativa, como quem abre uma carta de alguém que já partiu há muito tempo. E lá está mais uma frase, escrita com aquela caligrafia suave, um pouco inclinada. Há coisas que só florescem no escuro. Você a lê em silêncio, repetindo mentalmente cada palavra, e sente que há algo a ser feito hoje. Como se a frase não fosse só um pensamento, mas uma espécie de mapa, um convite. Você vai até o Jardim dos Fundos. É um daqueles jardins antigos, com caminhos de pedras irregulares e bancos de ferro um pouco enferrujados. Lá crescem lavandas, madressilvas e uma trepadeira que sobe, sem permissão, por uma janela esquecida. Você leva o caderno consigo. Senta-se em um banco, sob a sombra de uma amoreira, e o abre novamente. Mas agora, uma página inteira se revela. Não apenas uma frase,
mas uma cena desenhada em palavras. Em noites sem lua, ela saía com uma vela e uma cesta, colhendo os silêncios que o mundo deixava cair. Você não sabe quem é ela, mas sente que já a viu, ou que poderia ser você, ou alguém que você conheceu e esqueceu. Ao lado do banco, entre as raízes da amoreira, há algo diferente hoje. Uma pequena caixa de madeira, com uma tranca enferrujada, meio coberta por folhas. Você se agacha, limpa com os dedos e tenta abrir. A tranca cede com um estalo suave. Dentro, há pedaços de papel amarelado, cuidadosamente dobrados. São bilhetes, todos escritos com a mesma letra do caderno. Alguns estão quase apagados, outros ainda bem legíveis. Você dançou comigo mesmo quando eu só sabia tropeçar. Te procurei no barulho e te encontrei no silêncio. E ainda espero você no mesmo banco de sempre. Você lê todos devagar, como quem mastiga lembranças. A última folha está em branco, exceto por uma única linha no rodapé. Escreva algo. Só você pode terminar essa parte. Você hesita. Depois, com um lápis que encontra no bolso do casaco, que você jura não lembrar de ter colocado ali, você escreve: talvez eu tenha te esquecido, mas nunca parei de esperar. Ao fechar a caixa e enterrá-la novamente entre as raízes, algo muda no ar. O jardim parece respirar com você. Um vento leve passa entre as folhas e carrega o perfume das flores. Você volta lentamente para casa. Na cozinha, o relógio está parado, as engrenagens congeladas entre minutos. O tempo parece suspenso, como se estivesse esperando que você decidisse para onde ele deve ir. Você se senta novamente, o caderno no colo. Uma nova frase se forma. O tempo não guarda tudo, mas a espera sabe onde esconder. Você fecha os olhos. Sente os dedos ainda quentes do lápis, o cheiro do papel antigo, e pensa que talvez a vida seja isso. Um grande caderno que só revela o que você está pronto para lembrar. E enquanto lá fora as sombras do entardecer se alongam, você entende que há beleza em não saber tudo, em apenas seguir o próximo passo, em escrever devagar, com espaços entre as palavras, como quem sussurra uma história para alguém que dorme ao seu lado. Quando você desperta no dia seguinte, há uma estranha sensação de continuidade, como se a noite não tivesse sido um intervalo, mas uma página virada com delicadeza. O céu lá fora está levemente enevoado, e a luz que entra pela janela parece ter sido filtrada por um véu de saudade. Você se levanta e caminha pela casa. Os objetos ao redor continuam os mesmos, mas é como se eles soubessem de algo que você ainda não. A chaleira sobre o fogão, a colher de madeira encostada no pote de mel, o casaco pendurado na porta, todos parecem guardar pequenos fragmentos de silêncio. E então, você percebe. O caderno está aberto na poltrona. Não foi você quem o deixou assim, mas ali está ele, revelando uma nova anotação. Quando você esquecer que existe, o caderno vai lembrar. É apenas uma frase, mas ela ressoa como um sussurro antigo, vindo de muito antes de você habitar essa casa. Você se senta e folheia as páginas anteriores. Todas ainda estão ali, intactas, mas há algo diferente na textura do papel. Ao passar os dedos por ele, você sente sulcos suaves, como se alguém tivesse escrito por baixo, e depois, apagado com extremo cuidado. Você aproxima o rosto e percebe, sob a luz, letras quase invisíveis. Você se levanta e busca uma vela. Acende com cuidado, coloca ao lado da página e inclina o papel. Aos poucos, sob o brilho trêmulo da chama, as palavras apagadas
começam a aparecer como uma memória que decide voltar. Você esteve aqui antes e deixou um aviso para si mesmo. O frio percorre sua nuca. Você vira a página com mãos mais lentas e então vê, desenhada com tinta azulada, uma planta baixa da casa. Mas há um detalhe que chama-se a atenção. Um pequeno círculo feito à mão no fundo do corredor, bem atrás da escada que nunca foi usada. Você vai até lá. A escada é estreita, de madeira antiga, rangendo como se despertasse de um longo sono. Você nunca teve motivo para subir ali. Nunca houve algo que justificasse. Mas agora há um motivo. E uma presença quase imperceptível que parece segui-lo. Não ameaçadora, apenas expectante. Lá em cima, o sótão é mais amplo do que você imaginava. Pó dança na luz fraca, que entra por uma abertura na parede. Há caixas empilhadas, um baú aberto, com livros sem capa, e no canto, um espelho. O espelho está coberto por um pano cinza. Você se aproxima e o retira com cuidado. O vidro empoeirado reflete você. E algo mais. Ali, atrás de você, uma silhueta. Você se vira. Nada. Mas quando volta a se olhar, a imagem está lá de novo. Não se move. Não reage. Apenas observa. Um vulto de si mesmo. Um eco de algo que ficou para trás. Abaixo do espelho, colado com fita antiga. Um papel rasgado. Não olhe demais. Só o suficiente. Você sente que entendeu, mas não com a mente. É um entendimento do corpo, da memória que mora nas vísceras. Você volta ao caderno. Nova frase. Nem toda lembrança precisa voltar com nome. Você respira fundo. Fecha os olhos por um instante. E então, como em um transe doce, começa a escrever. Palavras que você não sabia que estavam guardadas. Certa vez, alguém deixou esta casa para nunca mais, mas deixou rastros, pistas, poemas ocultos. E agora, talvez, tenha voltado. Você lê o que escreveu, mas não se lembra de ter pensado em nada daquilo. E pela primeira vez, sente que esse caderno não é apenas um livro. É um espelho, uma casa, uma escada, uma memória que nunca quis ser lembrada por inteiro, apenas tocada com delicadeza. E lá fora, como sempre, o vento dança entre as folhas, como se a casa também estivesse respirando com você. Você acorda com o som da chuva, mas não é uma chuva comum. Ela cai sem força, quase sem vontade. Gotas espaçadas que batem no telhado como dedos distraídos, tamborilando sobre madeira. A janela embaçada filtra uma luz pálida e o ar está carregado com aquele cheiro úmido de terra molhada e saudade. Você se senta na cama devagar, como se qualquer movimento mais brusco pudesse acordar o próprio tempo. Há algo diferente hoje. Uma espécie de maciez nos cantos da casa, como se o mundo estivesse envolto em algodão. O caderno está sobre a mesa, fechado, mas não indiferente. Você caminha até ele, descalço, sentindo os rangidos do assoalho, como um velho amigo resmungando no silêncio da manhã. Quando abre o caderno, encontra uma nova página escrita, mas a caligrafia é diferente. Ainda familiar, mas mais antiga, com letras que parecem ter sido desenhadas com paciência demais. A chuva é boa para lembrar sem esforço. Você olha pela janela. O jardim parece dissolver-se nas gotas. O banco de madeira está vazio, exceto por um pequeno pássaro molhado, empoleirado na ponta, parecendo tão pensativo quanto você. E então, mais abaixo na página, há uma anotação em tinta mais escura. Hoje, o armário do corredor vai cantar. Você sorri. Um daqueles sorrisos lentos, meio céticos.
mas que aquecem o peito. No corredor, o armário é um móvel pesado, antigo, feito de carvalho esculpido. Você já o abrira outras vezes. Roupas velhas, lençóis esquecidos, talvez uma caixa de fotos borradas. Mas hoje, ao abrir a porta, um som ecoa. Não é exatamente um canto, mas uma vibração suave, como se a madeira tivesse absorvido alguma melodia e agora a devolvesse, nota por nota. Lá dentro, entre os tecidos desbotados, você encontra uma pasta de couro fina, amarrada com um cordão trançado, e dentro dela, mais páginas. Mas essas não foram escritas com caneta. São datilografadas, em papel fino, quase transparente. O título no alto da primeira folha faz você prender a respiração. Relato de Sonhos Coletivos, volume 2. Você folheia lentamente. São descrições breves, oníricas, assinadas apenas com iniciais. AS, MD, LV. Cada página descreve um sonho, quase todos envolvendo casas com escadas impossíveis, relógios que andam para trás, janelas que dão para o mar mesmo no meio da floresta. E em todas elas, uma presença constante, a figura que escreve. Não é claro quem é. Às vezes parece ser um espelho, outras, um vulto calado num canto de sala. Mas em todas, deixa frases escritas que os sonhadores encontram ao acordar. Você fecha os olhos e tenta se lembrar de seus próprios sonhos. Mas não há nada, apenas a sensação de que algo já foi dito e recolhido antes que você pudesse ouvir por completo. Você volta ao caderno. Há uma nova frase, escrita na última página, como se reagindo ao que você acabou de descobrir. Não tema encontrar quem escreve. Tema esquecer que é você. Lá fora, o som da chuva aumenta. Aquele tipo de chuva constante que convida a desacelerar os pensamentos e encostar a alma por alguns instantes. Você senta ao lado da janela, com o caderno no colo, e deixa o tempo correr sem pressa. A casa parece respirar com você, e mesmo sem dizer em voz alta, você sente que algo foi desbloqueado, como uma gaveta secreta aberta sem querer. Há mais do que lembranças ali. Há um diálogo acontecendo, lento, discreto, mas profundo. E você, talvez sem perceber, está respondendo. Você sonhou com degraus. Eles surgiam um a um à sua frente, feitos de pedra antiga e musgo, conduzindo você até um sótão que não lembrava existir na casa. Não havia janelas lá dentro. Apenas uma luz cinza que parecia escorrer do teto, como uma névoa densa, pairando sobre os objetos cobertos por lençóis brancos. Tudo no sonho era sussurro. As tábuas, os tecidos, os próprios pensamentos. Quando desperta, o som da chuva ainda persiste, mas agora é um fundo musical para algo mais inquietante, o sutil aroma de tinta fresca. Você segue esse cheiro pelo corredor, e para sua surpresa, ele não vem de fora, mas da parede do quarto dos fundos. Uma parede até então sempre vazia, sempre esquecida, e que agora tem, pintado com traços finos e instáveis, um relógio sem ponteiros. Abaixo dele, uma pequena anotação em letras minúsculas. O tempo não se conta, onde tudo retorna. Você encosta os dedos na pintura. A tinta está seca, mas há calor no toque, como se ainda pulsasse um pouco de intenção ali dentro. No caderno, uma nova página escrita à mão. Você a lê como quem abre uma carta deixada para si mesmo de outra vida. Hoje, o espelho da sala vai mentir. Você já conhece a linguagem do caderno, o suficiente para não estranhar mais. Apenas observa o relógio desenhado por um instante a mais. Depois, caminha até a sala, onde o espelho oval sempre refletiu o mesmo. A estante, a poltrona, a cortina esvoaçante.
Mas agora, no vidro, algo não combina. A cortina não se move com o vento. A estante está vazia, quando na realidade segue cheia de livros. E sua imagem? Bem, não está exatamente errada, mas há um atraso. Seus movimentos acontecem com milésimos de diferença, como se fossem dublados por uma versão sua, tentando lembrar como é existir. Você observa essa versão por um longo tempo, até que ela pisca antes de você. O susto é breve. Um susto quieto, daqueles que fazem a nuca gelar, mas não chegam a doer. Você recua, olha para a casa ao redor. Tudo normal. Mas o espelho, ele agora reflete apenas o caderno, sozinho na poltrona. E então, uma última imagem aparece antes que tudo volte ao reflexo habitual. Uma mão fechando lentamente uma cortina de veludo escuro. Você não fala nada, apenas respira longamente. No caderno, a próxima página já espera. Você está quase pronto para lembrar. A frase parece viva, como uma vibração no ar ao redor. Você tenta escrever uma resposta, algo simples, um ok, um estou aqui, talvez um pronto. Mas a tinta da caneta falha, e tudo o que resta é o gesto da mão. É estranho como pequenos momentos fazem o mundo inteiro mudar de inclinação. O espelho mentiu. Ou será que disse uma verdade que ainda não estava pronta para ser aceita? Você volta para o corredor. O cheiro de tinta some. A casa retorna ao seu ritmo natural. Ranger de madeira, gotas caindo no telhado, vento assobiando entre frestas. Mas você mudou. Algo agora o observa de dentro, não de fora. Como se uma versão antiga de você estivesse acordando devagar, abrindo os olhos depois de um sono longo demais. Na cozinha, um copo d'água. Você o segura nas mãos e olha para a superfície da água. Ela reflete um céu pálido, mas também algo que se move, como se o reflexo carregasse partes de lugares que você não está vendo de verdade. Um jardim, um pátio com pedras, uma letra esquecida no fundo de um poço. Você fecha os olhos e naquele instante, tudo se alinha. O relógio sem ponteiros, o espelho que mente, o sótão dos sonhos e o caderno que escreve sozinho. Você não está perdido. Está sendo guiado. E a lembrança que se aproxima não é qualquer uma. É aquela que vai desfazer o nó no meio do tempo. A noite chega mais uma vez, sem grande anúncio. Não há trovões, nem mudanças bruscas de temperatura. Apenas o lento apagar das cores pelas janelas. Como se alguém estivesse abaixando o volume da luz do mundo. Você acende uma vela, hesitando diante do interruptor. Talvez porque, de algum modo, a eletricidade pareça inapropriada agora. Muito moderna, muito clara, muito real. O caderno está onde sempre parece estar agora. Na poltrona, aberto, esperando. Desta vez, o que você encontra não é uma frase, mas uma pergunta. Qual foi a primeira coisa que você esqueceu? Você fecha os olhos, tenta pensar, mas a mente se recusa a seguir ordens diretas. Em vez disso, ela te leva a uma lembrança sensorial, o cheiro de madeira úmida, uma música muito distante, a sensação de um cobertor sobre os ombros e um som repetitivo, como de alguém virando páginas. Quando abre os olhos, a vela está quase no fim. A chama dança, inquieta, e por um momento, projeta na parede uma sombra que não pertence a você, mas a alguém sentado bem ao lado, mesmo que o espaço esteja vazio. Você não se move, porque no fundo, já sabia que, em algum ponto da jornada, isso aconteceria. A sombra apenas lê o caderno, como se não estivesse ali, apenas por você,
mas com você. Então, como se obedecesse a uma velha coreografia, sua mão pega a caneta e escreve pela primeira vez desde o início. A casa era minha? Não há resposta. Não imediatamente. Mas a sombra, ou o que quer que ela seja, inclina a cabeça levemente, como quem diz: continue. A página vira sozinha. Agora há um mapa desenhado. Não um mapa tradicional, nada de bússolas, ruas ou escalas. É um mapa emocional. Você reconhece alguns símbolos: o relógio, o espelho, o farol, a cortina. Cada ícone ligado por linhas tortuosas, como veios em uma folha seca. E no centro, um ponto vermelho. Aqui, você toca o ponto e sente frio. Não um frio físico, mas um arrepio ancestral. O tipo de frio que aparece quando algo sagrado está prestes a ser desvelado. Você olha ao redor. A casa não mudou, mas algo dentro dela sim. Lá fora, começa a garoar. A mesma chuva de sempre, a mesma paciência líquida dos céus. Mas agora, cada gota parece contar uma história. Você decide seguir o mapa. A primeira parada, a cortina, aquela da sala, a mesma que você viu sendo fechada no reflexo falso do espelho. Ao se aproximar, ela já está entreaberta, como se soubesse que você viria. Atrás dela, um nicho na parede. Nele, um pequeno estojo de couro, envelhecido, costurado à mão. Você o abre. Dentro, uma chave, simples, de ferro antigo, fria, ao toque. Você já a viu antes. Não nesta vida, talvez, mas em sonhos? Sim, a sombra está atrás de você de novo. Só que agora, não é sombra. É uma figura indistinta, como se feita de lembrança e poeira, usando roupas que não se prendem a um tempo exato. Ela apenas observa. Você não se assusta. Sente companhia. A vela se apaga, mas o escuro não assusta mais. Você conhece a casa com os pés, com o instinto, com a memória que está voltando. Você leva a chave até a porta dos fundos. Ela gira suavemente na fechadura, como se tivesse sido usada ali todos os dias. E não há resistência, nem ranger. Ao abrir a porta, você não encontra o quintal. Encontra uma sala redonda, paredes cheias de prateleiras, livros e mais livros, todos iguais. Todos, o mesmo caderno, mas em cada um, páginas diferentes. Histórias escritas, com mãos que reconhecem sua caligrafia. Algumas firmes, outras trêmulas. Algumas rasuradas, outras intactas. Em todas, pequenas verdades que você esqueceu de si mesmo. A figura entra depois de você. Não fala, apenas aponta. No centro da sala, uma mesa. E sobre ela, um único caderno aberto, o seu. E na próxima página, escrito com uma tinta que brilha levemente sob a luz invisível: você chegou até aqui. Está pronto para lembrar de tudo? Você lê a frase mais uma vez. Você chegou até aqui. Está pronto para lembrar de tudo? Mas não responde em voz alta. A pergunta não foi feita com pressa. Ela está ali como um convite quieto, como uma porta entreaberta, que não exige passos imediatos, apenas sinceridade. A figura ao seu lado permanece imóvel. A sala está mergulhada em um silêncio que não é vazio, mas cheio de atenção. É o tipo de silêncio que só existe em bibliotecas antigas, onde cada respiração parece um segredo partilhado. Você passa os dedos pela página. A textura do papel é diferente agora, mais áspera, mais real, como se aquele caderno, o seu caderno, estivesse envelhecendo junto com a história. E você começa a se lembrar, não de datas, nem de fatos, mas de sensações, da primeira vez em que questionou se o mundo ao seu redor era de fato seu, do instante em que percebeu que há memórias que não se lembram de você, da noite em que sonhou
com uma escada espiral que levava a uma torre onde um nome seu estava escondido. Tudo isso estava ali, escrito, como se você fosse o autor de uma obra que esqueceu que escreveu, como se cada momento desta casa fosse um capítulo que precisava apenas ser relido. A figura então caminha até uma das estantes, escolhe um dos cadernos, um igual a todos os outros, e o entrega a você. Você o abre e encontra outra frase. Nem tudo o que foi esquecido está perdido. Ao lado, um pequeno desenho feito à mão. Uma criança segurando uma vela acesa em frente a uma porta fechada. Você se lembra da vela, da porta e de estar ali, sozinho. Ou não exatamente sozinho, porque a sombra estava com você. Sempre esteve. Você olha para a figura. Ela não é mais só uma sombra agora. Aos poucos, o contorno se torna mais firme. É alguém que se parece com você, mas mais jovem, ou mais velho. Ou talvez seja apenas o que resta de você mesmo, quando tudo que é cotidiano já foi embora. Ela sorri. E então, fala pela primeira vez. Você me deixou aqui para guardar as partes que não cabiam mais no seu dia a dia. Mas agora voltou. E pode levá-las de volta, se quiser. Você sente algo apertar no peito, como uma lembrança antiga que retorna com gosto de coisa não dita. Não responde de imediato. Apenas respira fundo, pega o caderno e vira a página. Ali está escrita uma rotina simples. Acordar, abrir a janela, sentir o vento, lembrar que está vivo. Você sorri. Pela primeira vez em muito tempo, não sente pressa. Não quer entender tudo de uma vez. Quer apenas folhear com calma. Cada página, uma parte de si. Algumas tristes, outras bobas, umas amassadas pelo tempo, e outras tão limpas que parecem recém-escritas. A figura, agora quase invisível, se despede com um aceno leve, como se dissesse: agora é com você. E então se desfaz, não em fumaça ou magia, mas como se fosse feita de poeira de memória, voltando à estante, misturando-se às lombadas e histórias. Você está sozinho de novo, mas, pela primeira vez, isso não significa vazio, significa paz. Você fecha o caderno. Sabe que pode voltar a ele quando quiser. Sabe que não precisa responder tudo agora. Só continuar escrevendo. Na capa, agora visível, está o título: O caderno que ninguém lembrava de ter escrito. E você pensa, sorrindo: agora eu lembro. Lá fora, a garoa parou. O mundo está silencioso. E pela primeira vez em muito tempo, você sente vontade de dormir, com a sensação de que está voltando para casa. Você acorda na mesma sala, mas algo mudou. Não há estranheza. Pelo contrário, há uma leveza no ar, como se cada partícula de poeira flutuasse devagar apenas para não te acordar de forma brusca. O caderno ainda está ao seu lado, mas agora ele repousa fechado, como se soubesse que já cumpriu seu papel por hoje. Você se levanta. Nenhuma pressa, nenhuma obrigação, só um impulso suave de explorar. A casa parece respirar com você. As madeiras do assoalho estalam de leve, como se saudassem seus passos. A luz que entra pela janela já não é dourada. Agora ela é leitosa, difusa, um véu de céu nublado cobrindo tudo com calma. No corredor, uma nova porta está entreaberta. Você não se lembra dela estar ali antes, mas isso já não surpreende mais. Nesta casa, o tempo e o espaço dançam ao som de memórias antigas. Você empurra a porta devagar e encontra um cômodo pequeno, forrado de almofadas, tapetes desbotados e prateleiras baixas. No centro, uma mesa. Sobre ela, vários objetos. Um pedaço de giz azul, uma ampulheta quebrada,
um pente de madeira, um botão de casaco antigo, um envelope selado. Cada um desses itens desperta algo em você. Uma sensação de quase lembrança. O pente, você já segurou um igual na infância. O botão, talvez de um casaco que você teve, ou que alguém te vestiu num dia frio. Tudo ali parece esperar que você se reconecte com partes esquecidas. Você senta à mesa. A ampulheta, apesar de rachada, ainda tem areia. E, curiosamente, a areia está subindo, como se o tempo corresse. Ao contrário, você não toca em nada, apenas observa. É nesse momento que você ouve de novo aquela voz que já esteve com você antes. Mas agora, ela não está fora. Ela está dentro, calmamente, sem pressa. Às vezes, lembrar é apenas olhar para o que ficou. Não forçar. Só observar. Você fecha os olhos e sente algo profundo. Como se tivesse descido um andar dentro de si. Como se estivesse abrindo uma gaveta que ninguém mais sabia que existia. E ela está cheia. Cheia de pequenos momentos que não pareciam importantes quando aconteceram, mas agora brilham. Como quando você aprendeu a amarrar o próprio sapato. Ou quando ficou em silêncio num enterro, sem entender muito bem o que era luto. Essa sala é isso, uma coleção de momentos menores, que juntos formam o que você é. Não os grandes eventos, mas as entrelinhas. Você abre o envelope. Lá dentro, apenas uma folha com uma pergunta. E se tudo isso for um sonho, você acordaria agora? Ou ficaria mais um pouco? Você sorri. Não precisa responder. A resposta está no modo como você se recosta contra a parede, os olhos começando a pesar, na forma como seus dedos tocam o caderno, agora repousando no colo, e no jeito como a luz da janela começa a escurecer, tornando tudo suave, meio cinza, meio âmbar. Antes de adormecer, você vê um último detalhe no canto da sala, um espelho embaçado. Você se levanta com um esforço gentil e se aproxima. No reflexo, não há apenas você. Há várias versões suas. A criança, o adolescente, a pessoa que você está se tornando. Todos juntos, como se compartilhassem o mesmo corpo, apenas em tempos diferentes. E todos eles sorriem, como se dissessem: estamos bem. Você encosta a testa no espelho, fecha os olhos e dorme. Você não sabe quanto tempo passou, mas agora está em outro cômodo da casa. A transição foi tão leve que parece ter sido parte de um sonho. Talvez tenha sido. As janelas deste novo lugar são altas e arqueadas, com vidro ondulado que distorce a luz em formas suaves, como se o tempo passasse ali com mais gentileza. Você está numa biblioteca, não daquelas grandes e imponentes, cheias de estantes do chão ao teto. Esta é íntima, acolhedora, quase secreta. Os livros são todos diferentes. Tamanhos, cores, tipos de papel. Alguns parecem antigos, com capa de couro e letras em ouro. Outros são simples, costurados à mão, com bordas irregulares. Você caminha entre as prateleiras baixas e percebe que cada livro não tem um título, nenhum nome, nenhuma indicação, só capas silenciosas, esperando serem abertas. No canto da sala, há uma cadeira de balanço e, sobre ela, um pequeno caderno. Você o reconhece de imediato. É o mesmo que te acompanha desde o início, mas agora ele parece completo. Não que tenha mais páginas, mas há uma sensação de que algo se encerrou. Uma etapa, um ciclo. Você o abre, mas ao invés de palavras, encontra desenhos, rascunhos feitos à mão, alguns rabiscos, outros traços mais precisos. São imagens de momentos que você viveu,
Alguns reais, outros talvez sonhados. Uma escada de madeira antiga, uma vela acesa, ao lado de um copo com água. Um abraço que você quase esqueceu, mas que te marcou por dentro. Cada desenho tem uma legenda pequena, quase sussurrada, quando o silêncio disse tudo. O dia em que você ficou, mesmo querendo ir. A página que não escreveu, mas sentiu. Você passa as folhas com cuidado. Há uma paz em ver aquilo tudo. Uma paz que vem da aceitação, daquela certeza tranquila de que, mesmo sem compreender tudo, você pertence. No fundo da biblioteca, há uma escada em espiral, de ferro, um pouco enferrujada, mas ainda firme. Você sobe com calma. Cada degrau range suavemente, como se tivesse voz. E quando chega ao topo, encontra uma clarabóia redonda. Você a abre, e o vento entra, frio, leve, perfumado de folhas secas e coisa antiga. Você se inclina e vê o telhado da casa, a vila adormecida além e um céu absurdamente estrelado. Como se todas as noites perdidas da sua vida tivessem voltado ali, só para você. Nesse momento, você se sente inteiro. Não porque tudo está resolvido, mas porque tudo está em seu lugar, mesmo com seus buracos, suas sombras, seus silêncios. Você se deita ali mesmo, no chão do sótão, o caderno ao lado, a brisa no rosto, o céu como teto, e sem perceber, você murmura, não com a voz, mas com o coração. Eu estou pronto para lembrar, e para esquecer também. A biblioteca respira com você, e pela primeira vez em muito tempo, você dorme profundamente. Você acorda com a luz da manhã filtrando pela clarabóia. Uma luz tímida, amarelada, como se o sol estivesse pedindo permissão para entrar. O caderno continua ao seu lado, fechado desta vez, como quem diz, já basta por agora. Seu corpo ainda está sobre o chão de madeira, mas você não sente frio, nem desconforto. É como se tivesse sido embalado a noite inteira por alguma presença silenciosa e protetora. A casa está calma, nenhum ruído de passos, nenhuma porta se abrindo ou fechando. Apenas o som das suas próprias respirações lentas e do vento lá fora, balançando folhas secas com um ritmo quase musical. Você desce a escada em espiral de novo, e tudo parece igual, mas também não é. O ar está mais leve, as cores mais suaves. Os objetos ao redor parecem ocupando exatamente o lugar onde deveriam estar. É como se, durante a noite, o mundo tivesse sido ligeiramente ajustado para ficar mais certo. Na cozinha, há uma caneca sobre a mesa, de barro escurecido, com pequenas rachaduras. Você não lembra de tê-la visto antes, mas ela está ali, com o vapor subindo devagar. Chá de algo que você não consegue identificar, mas cujo cheiro te remete à infância. Canela? Folhas? Um toque cítrico? Talvez tudo isso junto. Você segura a caneca, aquece as mãos e se senta. No silêncio, você ouve. Sim, ouve. Não palavras, mas camadas de silêncio. O silêncio da casa, o silêncio do passado, o silêncio do que ainda não veio. E dentro desse silêncio, há um som quase imperceptível, o virar de páginas. Você se levanta e caminha até a sala. Sobre a escrivaninha antiga, onde antes não havia nada, repousa outro caderno, um novo, menor, fechado. A capa é vermelha, como vinho escuro, e tem algo escrito, em caligrafia muito antiga, difícil de ler à primeira vista. Você aproxima o rosto e distingue, escrito por ninguém, para quem estiver pronto. Você hesita por um momento. Depois, abre a primeira página. Está em branco. A segunda também. A terceira. E então, na quarta, uma única frase.
Toda a história que não foi contada ainda espera por você. Você sorri. Sim, há algo bonito nisso. Você guarda o novo caderno sob o braço e caminha até a porta da frente. A maçaneta é fria, mas familiar. Quando você abre, o mundo lá fora parece recém-criado. Há orvalho nas pedras do caminho. Um gato atravessa lentamente o quintal, como se já te conhecesse há anos. E no horizonte, o som de um sino distante, talvez da vila, talvez de algum lugar que você ainda vai visitar. Você dá o primeiro passo para fora. O chão range suavemente sob seus pés. O caderno pulsa contra seu peito. E o céu, lá em cima, está limpo como nunca. Na verdade, não é o fim da história. É apenas mais uma página em branco, esperando o toque da sua mão. Você respira fundo e caminha. No caminho de volta, você quase se esquece de onde veio. A trilha entre as árvores parece outra. As folhas, antes secas e quebradiças, agora se movem em silêncio ao seu redor, como se o vento soubesse o ritmo exato de seus passos. Você sente que não está só, mas também não está acompanhado. É como se o tempo caminhasse ao seu lado, discreto, observando, curioso para ver o que você fará a seguir. O novo caderno permanece em suas mãos, ainda fechado. Você ainda não escreveu nada, mas também não sente pressa. É como se ele soubesse o momento certo de se abrir de novo. As casas da vila surgem aos poucos, como sombras suaves. As pessoas te olham com aquele mesmo olhar de antes, não de estranheza, mas de reconhecimento, como se todos, em algum ponto de suas vidas, também tivessem tido um caderno esquecido, também tivessem lido frases que não lembram ter escrito. Você passa pela fonte no centro da vila. A água flui devagar, mas constante. Alguém deixou uma flor flutuando ali, e ela gira lentamente, como um pensamento preso entre dois tempos. No alto de uma varanda, uma senhora sorri para você. Um sorriso pequeno, mas cheio de cumplicidade. Você acena, e ela acena de volta, como quem diz: sim, eu sei. Eu também já voltei com um caderno. Ao chegar em casa, tudo parece igual. E ainda assim, tudo mudou. Você entra, tira os sapatos e deixa o caderno sobre a mesa. A luz da tarde invade a sala com uma ternura que quase toca a pele. O relógio da parede, o mesmo que há dias parecia esquecido, agora marca as horas com precisão suave. Tic, tac, sem pressa, como se finalmente tivesse se lembrado do que veio fazer. Você prepara um chá, algo simples. As mãos se movem com uma tranquilidade nova. Nada precisa ser rápido, nada precisa ser grande. Basta ser verdadeiro. Quando você se senta, o caderno se abre sozinho. Na primeira página, ainda aquela frase. Na segunda, agora escrita: toda a história que ainda dorme dentro de você será ouvida, uma página de cada vez. Você sorri, pega a caneta e escreve a primeira palavra. O dia chega ao fim e a casa silencia aos poucos. Do lado de fora, o vento sopra como uma canção antiga, leve e contínua. As janelas estão fechadas, mas não é o medo que te cerca. É o conforto. É a sensação de que tudo está no lugar certo. O caderno repousa sobre a mesa, com a página escrita à mão ainda aberta, como um gesto de confiança entre você e o tempo. Nada mais precisa ser apressado. Nada mais precisa ser entendido agora. Você deita. O lençol está frio, mas logo aquece com a sua presença. O travesseiro acolhe seus pensamentos, que agora escorrem devagar, como tinta antiga, sobre pergaminho. As palavras da noite não precisam ser faladas, apenas sentidas. Cada respiração é um passo para dentro do silêncio. Cada piscada
uma lâmina de sonho se abrindo lentamente. Você não precisa fazer mais nada. A história já começou a descansar. E agora, você também pode. O mundo lá fora continuará girando. As horas virão, os dias passarão. Mas por agora, existe apenas isso: o som suave do vento, o calor do seu corpo e o eco de uma história que foi lembrada no tempo certo. Boa noite, e que os próximos sonhos sejam páginas que se escrevem sozinhas.